E casa própria ou aluguel? Hoje em dia, você mora de aluguel, casa própria, como você vê sobre isso? Eu moro de aluguel. Por quê? Aí que tá. Eu moro de aluguel porque os meus... Aí você vai falar assim, pô, mas você tem investimentos altos e tudo mais. Realmente. Primeiro, eu não tenho sonho de ter casa própria. Não tenho. Eu não sei onde eu vou morar, eu sou uma pessoa que gosta de mudança. Não sei se eu vou estar aqui, se eu vou estar em Balneário, se eu vou estar fora do país. Então, eu já não sei essa certeza, né? E os meus investimentos hoje, o que rende, paga o meu aluguel e me deixa tranquila. E ainda rende mais. Agora, a pessoa que tá começando, às vezes ela fala, eu tenho um sonho de ter a casa própria. É um sonho, desde que ela saiba fazer esse sonho não virar um pesadelo. Então, eu, Carol, moro de aluguel. Aí vai ter muitas pessoas que vão falar, mas eu não tenho esse dinheiro, tudo mais. Se você conseguir ter a sua casa própria, dar um dinheiro na entrada, na minha opinião, e conseguir ir amortizando, é uma boa. Sim. Tem muitas pessoas que conseguem fazer isso, amortiza bem antes e paga. Agora, se você é aquele assalariado, que é a situação de muitos brasileiros, que tem ali, se tem um compromisso de pagar uma parcela muito alta e de repente você não tem uma certa garantia, um certo conforto, eu acho que pode ser muito ruim, pode virar um pesadelo mesmo. E outro ponto também é que tem o programa do governo lá, que agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida, que se aqui em São Paulo acho que é uma renda familiar de até 7 mil, que você consegue uma taxa de juros menor, você consegue facilitar a entrada. Então, para quem se enquadra nesse programa do governo, vale mais a pena, em 90% dos casos, financiar nesse programa, né? Então, Sim. que vai pagar pagaria um aluguel muito próximo do que a parcela. E pagando a parcela depois de 30 anos vai ser dela, então, algo interessante. E muita gente comenta de financiar também. Só que financiar também não tem milagre. Vai ter que dar entrada ali 20%. E o preço da parcela vai ser muito mais caro que o preço do aluguel. Eu mesmo tinha feito cálculo do apartamento que eu moro. Ia ter que dar ali 300 mil de entrada. E o aluguel que eu pago é 4.500. A parcela ia ficar acima de 12 mil. Então, Muito investindo 300 mil. Investindo a diferença entre o aluguel e a parcela, você compra um imóvel antes do que você compraria se financiasse em 30 anos. Sim. Acho que era na metade do tempo, né, Renan? E nesse cálculo ainda botei o aluguel se reajustando 6% ao ano, a parcela diminuindo na tabela saque ali, que é pouco, mas diminui, e o preço do imóvel subindo 6% ao ano. E mesmo assim, ainda você comprava em metade do tempo fazendo isso. O pessoal fica chocado quando eu falo isso, que eu não tenho o sonho da casa própria, né? Porque hoje é o sonho de muitos brasileiros, acho que uma grande parte. Mas eu realmente não tenho esse sonho. Não é algo que eu tenho que ter a casa própria e tal. Até porque eu sou muito... Vocês já perceberam que eu mudo bastante. Assim, eu não tenho uma família, por exemplo, marido, filhos. Então eu tenho essa liberdade um pouco maior de, né? Se eu quiser mudar para um lugar ou para outro. Agora, tem família que, tem ali o marido, a esposa, os filhos, e a pessoa quer ter a casa própria, né? Não é uma questão somente financeira, né? É uma questão pessoal mesmo, de satisfação de ter a casa, pra criar os filhos. Putz, mas quer ver uma burrice? Ai, gente, desculpa, que pecado falar isso. Desculpa se vocês aí são. Eu acho uma tremenda burrice a pessoa que mora de aluguel e gasta uma fortuna pra reformar o apartamento. Realmente. Eu tenho amigos que fazem isso. Tipo, o apartamento é ok. Mas a pessoa, ela gasta uma grana violenta pra reformar. Coloca isso. Não é seu apartamento. Então, assim, você vai lá e paga 200 mil pra... Eu acho uma puta numa burrice. Eu nunca vi alguém que fez isso. Você conhece gente que gastou 200 mil pra... Não, é assim, eu tô dando um exemplo. Mas é uma tremenda burrice. Uma coisa é você querer mudar uma TV, ou, né, fazer uma estante, um negócio e tal. Outra coisa é a pessoa que entra e quer mudar o apartamento inteiro. Isso é uma burrice tremenda. Desculpa, isso é... Vocês não acham? Não, concordo 100%. Não tem do que eu falar, é burrice, não tem outra palavra, entendeu? A casa não é sua, o apartamento aí quer comprar tudo mais caro e fazer a parede tal. Eu não vejo sentido nisso. Aí é melhor realmente já ir atrás de comprar do que ficar gastando tanto dinheiro com reforma, né? Não é? Pelo menos eu penso nisso. Eu coloquei uma fechadura eletrônica lá, foi, sei lá, 600 reais, já fiquei assim, não, tô voltando aqui, o negócio nem é meu, depois eu tenho que deixar pra ela. Aí a pessoa gastando 200 mil pra reformar. E muita gente comenta também, mas você pode comprar, depois você aluga, você vende. Mas, você consegue alugar. Que nem eu mesmo pago, sei lá, 0,3% ao mês pra morar de aluguel. Mesmo se você comprar e depois alugar ou vender, foi um custo de oportunidade muito caro, né, Renan? Então. Quem sabe investir o dinheiro da forma correta ali vai conseguir uma rentabilidade muito maior do que 0,3. Se você for ver, o aluguel é tributado no imposto de renda, pode ser até 27,5. Só com o preço do aluguel já quase chega na alíquota de 27,5, então qualquer coisa que a proprietária ganhar mais já vai ser tributado nisso. Então imagina, o que vai realmente efetivamente pro bolso da dona do apartamento é muito pouco, né? Eu pago Não, zero. Vocês não sabem, eu lembrei duas histórias aqui engraçadas, né?
Eu tinha um amigo, como é que é a minha decoração? Vocês não estão entendendo. Primeiro, o André acha um absurdo, meu irmão, porque ele vai lá em casa e assim, meu apartamento, ele é mais antigo um pouco. O meu fogão, que não é meu e é do dono, ele liga, mas ele fica tá. Você falou da fechadura? Eu também sou assim. Aí o meu irmão falou, Carol, pelo amor de Deus, você precisa trocar o fogão, Mas eu descobri um truque lá no fogão. Que quando eu aperto, se eu pegar uma faca e puxar o botão, para o barulho. Então, eu falei, não vou trocar, o fogão funciona, tal. Daí, a minha decoração, né? O que eu fazia? Eu pegava, sabe aqueles bonequinhos, tipo cachorrinho? Que você compra nessas lojinhas e tal? Eu colocava um monte de cachorrinho. Meu irmão falou, Carol, mas você não tem a decoração e tal? Eu falei, eu gastei aqui no máximo, sei lá, R$50. Um exemplo. E eu ajudo bastante a ONG de cachorro, né? Então, eu ganhava de animais. Então, eu ganhava muito esses bichinhos e camiseta de cachorrinho, sabe? E aí, um colega meu que chama Denis... Fala, mas eu só vejo você com essa camiseta de cachorro, sua casa só tem coisa de cachorro. Falei, mas é porque... Sabe quando você é desencanar? Eu sou realmente assim. E o fogão, eu sou que nem você. O fogão não troquei não, tá lá o fogãozinho com barulho até hoje. Então, acaba sendo que não vale a pena você reformar, você fazer alguma coisa no imóvel que é alugado, ainda mais gastar muito dinheiro com reforma, então... Não, pelo amor de Deus. Não tem como. amigo meu que colocou até aquele jardim vertical no apartamento. Todo chique e tal. O negócio lá, porcelanato caríssimo. Pelo amor de Deus, gente. Era melhor ele dar uma entrada ali e tá pagando uma parcela, então, né? Eu fiquei pensando, mas não falei, mas eu fiquei pensando, mas ele gastou uma grana aqui num imóvel que não é dele e o aluguel é caro também. Falei, não é possível. Realmente precisa fazer conta, sabe? E eu acho que um ponto importante pra galera se atentar também na hora de achar um aluguel pra morar é não pagar o máximo que você pode pagar pra tá morando em algum lugar. Então a pessoa pensa, aluguel vale mais a pena, eu vou morar no apartamento mais caro que eu consigo morar. Então eu ganho 10, eu tô chutando ainda alto aí pra média do Brasil, eu ganho 10 mil por mês, eu vou pagar 5 no aluguel. Só que aí a pessoa não vai investir nada durante a vida toda e não vai construir um patrimônio pra algum dia conseguir comprar um imóvel ou ter uma grana investida que vai gerar uma renda passiva pra ela se aposentar. Então o importante é isso. E tem outras contas, né? Exato, então se você quer morar de aluguel, então more num aluguel mais barato ali pra você conseguir investir um dinheiro, porque o importante, o brasileiro acho que se prende muito ao imóvel próprio, porque ele acredita que a única forma de construir patrimônio é ter o próprio imóvel. Só que na verdade não, se você tem investimentos ali, você tem patrimônio e tá tranquilo também. O importante é ter algum patrimônio, né? Então, exato. É isso, teve um tempo atrás ali que a gente tava conversando com uma colega e ela falou assim, não, vale mais a pena, vocês já falaram, aluguel do que casa própria, mas eu fui lá e financei o meu imóvel. Você acha que eu fiz errado? Aí eu falei, você é controlada financeiramente? Ela não, tipo, ela tá com dívida ali, não tá muito bem. Aí eu falei, pô, se você não é controlada financeiramente, melhor você pagar a parcela que, tipo, a parcela não atrasa, ela tem algumas dívidas, mas a parcela do imóvel não atrasa. Fica firme ali, né? Que você vai ter alguma coisa no final do que simplesmente achar que o aluguel vale mais a pena e no final não ter nem imóvel, nem investimento e nem nada, né? Exatamente. Que às vezes o camarada pensa, eu vou morar de aluguel aqui, só que não investe nenhum real. E se fosse pagar a parcela, pagaria tudo. Então, melhor, às vezes, pagar a parcela e ter alguma coisa no final. Só que o melhor mesmo é você investir a grana e ter um patrimônio depois, né? Exatamente. E a gente sabe que imóvel, o pessoal fala também, mas assim, mas o imóvel só valoriza. Depende. Nem sempre. Pô, a minha mãe tá com uma casa na Granja Viana que ela tá tentando vender. É uma casa boa, se alguém quiser comprar, inclusive. Aí, ó, já E ela não tá conseguindo. Já tô fazendo até um monte na casa. E ela não tá conseguindo vender a casa, porque é difícil. Uma coisa é fundo imobiliário, que você vende a cota ali. Outra coisa é uma casa, você tem que vender o banheiro, a sala, não sei o que, a casa vai ficando mais velha, você tem que ter manutenção. Então, nem sempre, eu vou ter imóveis para alugar, mas você tem que fazer todo um estudo, onde está o imóvel, por exemplo, a granja, não é todo mundo que quer morar na granja. Exato, o próprio Arthur que veio aqui semana retrasada falou que ele comprou um imóvel em Balneário Camboriú há 10 anos atrás. Antes do impeachment da Dilma. Antes do impeachment da Dilma, pagou uma nota no imóvel ali, já tá há 10 anos e só agora que ele acha que vai conseguir vender pelo preço que ele pagou. Sim. Então tem alguns lugares, até a Priscila Perini comentou no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, que estourou o preço dos imóveis lá no Rio de Janeiro e as pessoas que compraram lá caro, né, quando tava nessa bolha, não conseguem mais vender ao preço que pagaram. Então, muitas pessoas comentam, que imóvel é um investimento mais seguro, que você bate no tijolo ali, mas tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. A liquidez do imóvel não é tão grande igual de um fundo imobiliário que você vai lá e, negocia milhões por dia e você consegue vender. Exatamente. E tem que tomar cuidado também, porque assim, é muito triste a gente ver as pessoas perdendo, né, a casa, tendo que sair, aí perde dinheiro, é muito triste. Acho que é uma situação assim que
eu não gostaria nem de ver, sabe? A nossa avó aconteceu isso, tipo, ela foi trabalhar no Japão pra conseguir ter uma vida melhor ali, e ela já tinha mais idade, tinha 50, 60 anos. Ela financiou um imóvel aqui em São Paulo, e na época, tipo, o dólar era mais do que um, era antes do plano real, se eu não me engano. Aí veio pro plano real ali, ficou 1 para 1, então ela ganhava em dólar, e não tava mais conseguindo pagar o financiamento, perdeu o imóvel, tipo, pagou vários anos e depois perdeu, então é complicado mesmo. Se Tem que você vai tomar financiar, cuidado, tem que lembrar que é uma dívida de, 35, agora até mais anos ali, e você vai ter que ter o dinheiro da parcela, senão o imóvel não é seu ainda. Exato. E é isso que o pessoal erra. Ai, o apartamento é meu. Não, é do banco. Por enquanto é do banco. E se tem alguém que vai atrás de você, meu amigo, é banco. Ele não vai deixar você lá toda hora devendo um monte de parcela de imóvel. E é triste, imagina, você tem que sair da sua casa. Então, tem que fazer conta. O brasileiro precisa pensar nisso, né? E a educação aqui precisa crescer bastante, educação Sim. financeira. E o principal é que se o cara mora de aluguel, apertou as contas, pode ir pro mais barato, ele não fica preso a ter que pagar aquela parcela alta que ele se propôs a pagar. Então, se ele tá investindo uma grana, ele tem uma reserva de emergência, também fica mais tranquilo. Agora, se tá com o financiamento ali, tem que pagar e acabou. Exato.